A gente tinha aquela esperança, né? A gente não queria acreditar, na verdade. E a gente se deparou com aquela... Pessoal, esse caso foi tão brutal que até mesmo o delegado não aguentou e começou a chorar quando iniciou seu relato ao juiz. Confira até o final desse vídeo. E você que gosta de vídeos sobre tribunal, se inscreve nesse canal, dá o curtir, deixa o seu joinha. E no primeiro link da descrição eu vou deixar um curso para você que ama direito, processo penal, execução penal. Vai lá e dá uma olhadinha. Bom dia, excelência. Samuel, alguma coisa pessoal aí contra o Nadir da Silva de Souza? Não, senhor. Ok, esse é um compromisso legal, então só falando tem conhecimento sobre um crime de falso e eu posso perguntar. Então tá, como é que o senhor tomou conhecimento desse fato que o Nadir é acusado? Conta pra gente como chegou a notícia e quais as diligências que vocês iniciaram a fazer bem. Excelência, na sexta-feira, no dia dos fatos, desculpa, eu dou um pouco de Não tem problema. gripado. No dia dos fatos, na sexta-feira, eu estava na delegacia. Eu lembro que estavam eu e o Alex na delegacia, quando chegou a doutora Ana Fernanda, que é advogada da Beatriz, né, que é mãe da vítima. E eu lembro que ela chegou lá bem desesperada, já era final do dia, final do expediente, e relatando que o Nadir estava com uma menina, né, com uma... Desculpa, esqueci o nome da Cecília. Com a Maria Cecília, e que ele não queria devolver a Maria Cecília para a mãe, para a Beatriz. Nisso, a doutora Ana Fernanda já apresentou para mim algumas imagens dela, da menina já ali dentro do carro, mirrada, tudo mais, que eu havia mandado para ela. E nós começamos a empreender buscas já, porque a gente tinha ali uma falsa esperança de que a menina estava viva ainda. Então, assim, a gente viu aquela imagem lá da menina no carro, a menina já estava morta, né? A nossa consciência falava que ela estava morta, mas a nossa emoção falava que ela estava viva. A gente tinha uma esperança de encontrar ela viva ainda. Apesar de, no fundo, se fosse analisada aquela foto ali de maneira mais... como que eu posso dizer assim? Se eu analisasse aquela foto ali da menina amarrada, pensando já como um delegado de polícia, eu poderia perceber já que a menina estava morta. Mas a gente, como pessoa, como ser humano, a gente tinha aquela esperança, né? A gente não queria acreditar, na verdade. Eu não queria acreditar naquilo que eu estava vendo, né? A gente não queria acreditar que o pai queria matar a própria filha. E começamos a empreender buscas incessantes, que começaram na sexta-feira, foram até o sábado. E eu já comecei a acionar diversos policiais, que eu conhecia, grupos de policiais. A gente tinha informação aqui do veículo dele, do veículo que ele estava. A gente tinha fotos dele e a gente tentou espalhar o máximo possível. E todo mundo chocado, né? Todo mundo dando o seu melhor para tentar encontrar esse carro, para tentar encontrar o Nadir e naquela esperança de encontrar a menina viva, né? De achar que ele estava blefando ali, mesmo que no fundo a gente soubesse que não. E foram várias horas, o tempo foi passando, e a gente percebia ali que estava sendo um pouco em vão aquela busca, né? Que a gente não conseguia encontrar. Aí que no sábado, no final do dia, o pessoal informou para a gente que havia encontrado o veículo lá na beira do rio. Na sexta-feira, quando a gente teve essa informação da doutora Ana Fernanda, eu fui até a residência dele, né? Para tentar encontrar ele, a gente não encontrou ele em casa. A gente foi até alguns familiares dele, tentando ter alguma notícia, né, alguma informação, mas não tinha. Eu, ao mesmo tempo, analisando ali o que ele havia mandado, o que ele havia dito, né? Que depois eu tive a informação de que ele mandou uma mensagem para um amigo dele lá, que era o melhor amigo dele, né? Que é o... Esqueci o nome dele aqui. José Cláudio, isso. O José Cláudio, se despediu do José Cláudio, né? E foi quando a gente encontrou ali
foi encontrado o veículo lá na beira do rio. Nós fomos acionados, nós fomos lá imediatamente. A Polícia Militar estava com helicóptero também no local. Várias equipes foram lá. Havia vários policiais envolvidos nisso aí, policiais de São Paulo, porque a gente não sabia para onde ele poderia ter ido, né? Não havia notícia nenhuma de onde ele estava, onde ele poderia estar. E chegando no local lá, eu me deparo com o veículo na beira do rio, com os chinelos da vítima lá, dentro do carro. Tinha uma toalhinha, que eu acho que era um cheirinho dela lá. E alguns documentos ali dentro do carro, o carro com chave no contato. E ali a gente começou a tentar montar o quebra-cabeça para entender o que tinha acontecido. Nadine deixou os 2 chinelos dele lá no local, deixou o boné dele, enfim, deixou tudo que ele tinha ali, exceto a roupa do corpo mesmo, mas chinelo, boné. E se aproximando ali do rio, o chinelo estava bem na beira do rio ali. E aí, mais uma vez, a gente não queria acreditar, né, que ele poderia ter feito uma maldade tão grande com a filha. A gente começou a buscar ali e tal, e o pessoal ficou falando, olha, a gente vai ter que entrar no rio para tentar encontrar o corpo dessa menina. Aí eu falei, tudo bem, né? E a gente se deparou com aquela cena que, assim, eu tenho um ano e meio de polícia só, de delegado. Eu fui delegado fui policial durante 1 ano, quase, no Mato Grosso do Sul. Desculpa, excelência. Eu também sou pai, mas tenho sobrinho, tenho familiares, tenho criança na família, né? Gosto muito de criança. Deparei com aquela cena ali, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros fez um trabalho assim, muito. Quer dizer, quando encontraram o corpinho... Encontramos. O pessoal do Corpo de Bombeiros fez um trabalho brilhante ali. Fez um serviço assim de excelência mesmo, e ela estava daquele jeito, eu vi uma foto lá, ela amarrada. Eu sei que é difícil isso daí e tal, mas você lembra de alguma pedra, alguma coisa ou não? Não, excelência. E não amarrou nenhum pelo nela, não. Ela estava amarrada do jeito que ela estava na foto lá. Submerso. No fundo do rio. Uns 3, 4 metros longe da barranca, submerso no fundo do rio. O pessoal do Corpo de Bombeiros encontrou ali no lugar. O pessoal se emocionou bastante ali também. Foi enfim, uma cena que chocou muito. Que eu não gosto de lembrar. E assim, é uma coisa muito difícil que eu tenho com certeza que vai ser alguma coisa, um fato que vai marcar e continuar marcando minha carreira. Porque realmente, da forma como ele mandou a foto dela dentro do carro, a gente ali teve a certeza que ela já estava morta mesmo, né? Dentro do veículo, quando ele tirou a foto dela ali, ela estava toda amarrada, realmente ele já tinha ceifado a vida dela. Ô, doutor Samuel, como é que vocês conseguiram chegar no Nadine dela? Porque você tinha suspeita que ela tivesse se suicidado, né? Exatamente. A nossa suspeita ali é que ele havia se suicidado, né? Porque ficou aquele pensamento na nossa cabeça assim, se o Nadine teve a capacidade de ceifar a vida da própria filha, então a vida dele, a gente imaginava que para ele não teria muito valor, né? E com aquilo que a gente viu no local, as vestes dele, o chinelo, veículo e tudo mais, o único pensamento que veio ali todo mundo chegou a essa conclusão, né? Diego tirou a própria vida. E nisso o pessoal do Corpo de Bombeiros foi acionado, né? O pessoal foi lá com o cachorro também do Corpo de Bombeiros, o pessoal do canil do Corpo de Bombeiros faz buscas de pessoas lá em Cianorte, também comparecendo no local. Até o cachorro tinha indicado mesmo que a menininha e ele teriam ido pro rio, né? E depois eu vi, né?
os familiares dele, né, Excelência, vários familiares deles aqui disseram que ele tinha pensamentos suicidas, né, que ele tinha depressão, que ele não aceitava o fim do relacionamento, que ele não aceitava o fato da Maria Cecília ser criada pela mãe. E aí, conversando com um amigo dele, principalmente, eu vi um amigo dele ali, o José Cláudio, né, o tio dele, ele mostrou a mensagem, né, do Nadir se despedindo. Então, eu acredito que isso aí tudo foi de caso pensado. Isso aí foi tudo de caso pensado, para fazer nós acreditarmos que ele tinha cometido suicídio. Por isso que eu sempre trabalhava com 2 linhas de investigações, e a primeira mais forte era do suicídio. A segunda linha é que ele podia estar vivo, podia ter fugido, podia estar se escondendo, mas a linha mais forte ali, o que eu acreditava mesmo, que todo mundo acreditava, a equipe, os policiais que estavam envolvidos, todo mundo acreditava no suicídio, que ele teria cometido suicídio. Só que daí os dias foram se passando, os dias foram passando, o pessoal do Corpo Bombeiro foram efetuando buscas, e nós fomos chegando à conclusão de que o Nadir não teria cometido suicídio, né? Teria forjado aquilo ali. Teria tentado ludibriar a gente. Tanto é que eu dei várias entrevistas na televisão dizendo que eu acreditava que o Nadir teria cometido suicídio. E alguns dias depois eu tive uma conversa com o irmão dele, com o Manás. Eu até acredito que ele tenha recebido a ajuda da família. Eu também acredito que, com o meu conhecimento jurídico, em que pese essa ajuda da família, do ponto de vista moral, ser algo um pouco, digamos assim, um pouco que é inaceitável, né, do ponto de vista moral, algo que moralmente falando não seja o correto, do ponto de vista criminal, dificilmente a gente conseguiria tipificar uma ajuda dessa da família, né, algum crime nesse sentido, é muito difícil. Mas eu acredito que ele tenha tido ajuda. Eu tive uma conversa com o Manás, eu falei para o Manás, falei, Manás, está tendo muita cobrança, o pessoal, todo mundo, a população está revoltada, o pessoal quer encontrar seu irmão, isso pode prejudicar vocês. Se alguém da população acreditar que vocês estão ajudando vocês podem ser atingidos também. Muitas pessoas estão revoltadas, a cidade inteira, na verdade a região inteira, foi notícia nacional, né? Então a região inteira, o Paraná inteiro sabia disso aí, e todo mundo aqui na região estava muito revoltado. Então eu falei para ele, Manás, se você está ajudando seu irmão, se alguém da sua família está ajudando seu irmão, cara, eu sei que vocês são família, mas tenta conversar com ele para ver se ele se entrega e tudo mais, para a gente dar um fim nisso aí. Seu irmão não cometeu suicídio, cara. Ele tentou enganar a gente ali. E aí foi quando passaram, sei lá, um dia, 2 dias aí, o advogado entrou em contato comigo, entrou em contato com o pessoal da delegacia, estava numa operação lá em Curitiba, e aí que ele resolveu se entregar, né? Já havia um mandado de prisão expedido contra ele, prisão preventiva, e aí que a gente conseguiu efetuar a prisão. Quando vocês prenderam o Nadir, teve reação, ele falou alguma coisa, não? Como é que foi o comportamento dele? Excelência, eu não estava pessoalmente no ato da prisão, no momento que ele se entregou, mas o pessoal lá da delegacia comentou assim, que ele não esboçou nenhuma reação, uma frieza realmente assim, impressionante, uma frieza que impressionou todo mundo, que ele aparentava estar bem, uma pessoa que ficou tantos dias, né, desaparecida, tantos dias sendo procurada, né? Ele aparentava estar muito bem, com vestes boas e tudo mais, aparentava uma boa saúde e não esboçava nenhuma reação, assim, nem sinal de arrependimento. A equipe relatou que ele não esboçou nenhum sentimento de culpa, nada, assim. Para ele parecia que nada tinha acontecido, que ele não tinha feito nada. Ele chegou a comentar sobre o que não foi silêncio, doutor Simão? Excelência, no interrogatório ele ficou em silêncio, né? Para mim ele ficou em silêncio. O pessoal da equipe, quando for ouvido, vai poder falar melhor aí. Parece que o pessoal conversou com ele lá, tudo mais, e
E ele disse umas coisas assim do crime, eu não me recordo se ele disse algo relevante, mas realmente vai ser mais o pessoal que participou da captura dele mesmo, né? Acredito que o investigador Castanho, que deve ser ouvido como testemunho aí, que o nosso escrivão lá, o Alex, ele possa dar maiores detalhes, porque realmente eu estava em viagem, eu estava na operação de Curitiba no dia, e eu não tive nenhum contato com ele, exceto o interrogatório mesmo que eu fiz, que ele resolveu permanecer em silêncio. Ok, doutor Samuel. Doutor Luiz, por favor. Bom dia, doutor Samuel, tudo bom? Bom dia, doutor. Tudo bem? Beleza. Doutor, vou fazer mais algumas perguntas aí, né? Mas também de cunho técnico, jurídico, essas qualificadoras também que vão ser analisadas, vão ser requisitadas das senhoras juradas. Né? Queria que o senhor falasse um pouco aqui, né, sobre o que foi apurado acerca do motivo. Qual foi o motivo desse crime? Doutor, pelo que a gente apurou ali, o principal motivo que levou ele a cometer essa atrocidade aí, segundo alguns relatos de familiares, né, e segundo alguns relatos que ele fez para a equipe ali no momento da captura, que a equipe pode confirmar, pode até falar melhor, como eu já disse, é que ele não aceitava o fato da menina ser criada pela mãe, né? Ele não aceitava o fato da Maria Cecília ser criada pela Beatriz. E ainda, segundo ele ali, ele teria livrado ela de um inferno, que ela vivia no inferno. Não aceitava o fim do relacionamento também, né? Enfim, ele queria ser o principal educador da filha. Ele queria que a filha convivesse com ele. Ele ficou um bom tempo, parece ir visitar a filha. Ele já tinha um histórico de violência doméstica contra a Beatriz, né? Contra a Maria Cecília. Não há nenhum relato de violência doméstica contra a Maria Cecília, mas contra a Beatriz havia alguns relatos, sim, de violência doméstica. E eu que ouvi ali dos irmãos dele, né, dos familiares dele, ele não aceitava isso, ele não aceitava o fato da mãe criar a filha, simplesmente por isso. Esse motivo ele resolveu ceifar a vida dela. Por esses três motivos, né, que ele não aceitava o fim do relacionamento, ele não aceitava a filha ser criada pela mãe, cogitava também a questão do aniversário, né, que ia ter, né. Se não me engano, acho que até era o aniversário da Maria Cecília que ia ter, né, no final de semana. Se não me engano, era um domingo, posso estar enganando. E ele parece que não ia participar do aniversário, até mesmo acho que ele havia uma medida protetiva contra ele, né, em relação a Beatriz. Então, esses motivos fizeram com que ele ceifasse a vida dela, segundo ele, né? Segundo o que restou apurado, segundo o que a gente investigou, foi isso. Porque, na verdade, é complicado, a gente não assim. Ele ficou em silêncio, mas seria isso. Ele não aceitava a filha ser criada pela mãe, ele queria ser o criador da vida, o educador da filha. Segundo, ele não aceitava o fim do relacionamento. Terceiro, segundo ele teria tirado a menina de um inferno, que era viver com a mãe, que a mãe não tinha direito, algo nesse sentido. E quarto, talvez, possivelmente, esse aniversário no domingo, que ele não ia participar, não aceitava, né? Ele estava bem revoltado e também pelo tempo que ele ficou sem ver a filha. Entendi. Essas mensagens aí que ele mesmo mandou para Beatriz, né, no momento que ele estava fazendo a execução do crime, ficou um cunho. Deu para ver um cunho vingativo ali dessas Sim. Restou bem comprovado ali que ele fez isso com a finalidade de se vingar da mãe. Machucar, né? Porque ali a única forma dele que ele tinha de fazer isso era ceifando a vida da própria filha. E ele até fala, né, para Beatriz lá na conversa do WhatsApp, ele até fala, né, agora é minha vez de dizer não para você. Vai fazer outra filha, porque essa você não tem mais. Então, ele mandou essas mensagens e com as fotos, né, da Maria Cecília já sem vida ali, né? Então, E os áudios também. E os áudios também da Maria Cecília agonizando ali no momento da morte. Certo. O senhor lembra que a questão aqui, que foi objeto do relatório aqui do Castanha, né? Sobre o tempo que ele levou para
para concluir o feminicídio ali? Doutor, eu lembro desse relatório, eu li esse relatório, realmente o investigador Castanho fez esse relatório, e levaram alguns minutos ali, né? Tem alguns minutos, né, entre o tempo que ele manda a primeira imagem, ele manda os áudios, né, da menina vomitando e tudo mais, e aí que ele manda a foto da Maria Cecília já toda amarrada, com a língua exposta, né, a língua para fora, né, que inclusive é a mesma imagem que a gente vê lá no Rio, né? Quando a gente encontra ela, é a mesma imagem, mesmíssima imagem, a língua exposta ali, e tem um tempo, realmente, tem alguns minutos ali entre os áudios e o momento que ele manda essa foto. E segundo a medicina legal, é exatamente o tempo que leva, né? E dentro de alguns segundos a pessoa perde consciência, às vezes ela tem aquela ânsia de retornar à vida e logo depois ela perde totalmente a consciência e vem a óbito. E é esse tempo que demora entre o áudio e a foto que ela manda, alguns minutos se passam ali, que é o tempo da morte, né? O tempo que leva uma pessoa a perder a vida numa asfixia mecânica. Foi isso que o investigador Castanho colocou lá, ele vai saber falar melhor disso aí. Mas é exatamente isso, é possível perceber lá o tempo, os minutos, eu não sei dizer agora certinho, com precisão, né? Mas é passado esse tempo que é o tempo que leva para a pessoa perder a vida por uma asfixia mecânica. Essa foto dela com a língua projetada e tudo é um sinal de asfixia. Isso, é um sinal de asfixia mecânica e também é um sinal de perda de vida, né? É um sinal de uma paralisia cardiorrespiratória ali. Sobre aqui a questão, né, o momento que vocês encontraram o corpo da Maria Cecília lá no Rio e aquele momento que aparece a foto que o Nadir mandou para a Beatriz, ela estava assim do mesmo jeito, a mesma apresentação? Do mesmíssimo jeito, doutor. Do mesmíssimo jeito. Com os braços amarrados, com corda amarrada, com corda passando pelo pescoço e junto ao corpo dela ali ela estava numa posição fetal ali, né, que a gente diz, né? Ela estava encolhida assim, mas porque ela estava toda amarrada. Aquela corda passava pelo pescoço dela, pela mão dela, passava pelas pernas dela e juntava todo o corpo dela e passando pelo pescoço também a língua projetada para fora. Até pelo pouco tempo, né, que foi encontrado depois da morte ela, né? Então, assim, ela estava com ali a água do rio é fria e tudo mais, tudo isso aí também aumentou o tempo de decomposição cadavérica, né? Porque se ficasse muitos dias no rio lá, talvez essas informações a gente não teria ali visuais, né? A gente não teria esses sinais ali, mas como estava no rio, com água gelada e tudo mais, tudo isso acabou preservando um pouco o corpo dela em relação ao começo da decomposição cadavérica ali dentro do rio. Entendi, tá certo. Doutor, tem aqui a questão também, né? Parece até um pouco óbvio a pergunta, assim, mas vai ser quesitado também. A questão do recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima. Doutor, é apurado nesse... Sim, eu entendo a colocação do senhor aí, que talvez algo meio óbvio, né? Mas, assim, a gente tá falando de uma criança, né? De 4 anos de idade que ela tinha, né? Então, assim, um homem, né, adulto matando uma criança de 4 anos de idade com uma corda, asfixiando ela. Então, ali você vê os requintes de crueldade e algo assim, bem simples de perceber, né? Como que uma criança de 4 anos ia se defender de um homem adulto? Ia se defender do próprio pai. Né? Considerando que ela confiava no pai, né? Doutor, sobre a questão aqui que há outras imputações aqui, né, de crime de ocultação do cadáver, crime de fraude processual, o senhor já falou bastante também. Em relação à ocultação de cadáver, eu queria que o senhor contasse para nós como é que era o local lá onde foram encontrados o carro, o corpo, né, onde é que era, se era de difícil acesso ou não, como é que era? Então, a ocultação de cadáver ali, ela ficou bem clara primeiro, como eu já disse, né, como eu já expliquei,
A Maria Cecília, quando ela foi jogada no rio, ela já estava sem vida, né? Quando o Nadir manda aquela foto dela lá com a língua projetada, e quando ela foi encontrada dessa maneira dentro do rio, ela estava sem vida. A gente acreditava que não, a gente não queria acreditar que ela estava sem vida, né? A gente queria acreditar que encontraram ela viva, mas ela já estava sem vida. Então, isso, pelo fato dela estar da mesma maneira como ela estava no carro, dentro do rio, já demonstra que ele jogou ela lá morta, ele jogou no corpo dela dentro do rio. O local lá era um local de difícil acesso, né? Passava por umas plantações de cana lá, um local com o capim bem alto. Tanto é que foram alguns pescadores que encontraram o carro, né, primeiro. E o rio ali é um local bem fundo, ali, onde o pessoal do Corpo Bombom mergulhou. Não sei dizer, mas eu diria no mínimo 2 metros. E o que chama bastante atenção é a distância de onde estava o corpo da beira do rio, né? Ele estava numa distância bem grande. Ele é um braço do rio que não tem correnteza, não tem... Então, assim, o corpo dela está lá no meio do rio, no meio não, mas mais próximo do meio do rio, mais longe da beira, do barranco ali, né? Com certeza ele foi lá e colocou ela lá. Ele entrou lá. Ele entrou no rio e colocou ela lá dentro. Simplesmente. Não tem como ter projetado o corpo dela. Por mais que era uma criança de 4 anos, não era uma criança muito grande, ela tem um peso corporal, né? Você projetar uma criança de 4 anos a 2, 3 metros de distância, tem que ser um homem com uma força bruta, absurda, né? Um cara que tem uma força excepcional. Então, ali, ele entrou dentro do rio para jogar o corpo dela lá dentro do rio, vai ocultar o corpo dela. E nós temos certeza que ele fez essa ocultação, como eu já disse, pelo fato dela já estar morta, né? Então, o laudo pericial demonstrou que ela morreu de asfixia mecânica, né? A informação do investigador Castanha, a forma como nós encontramos o corpo e o local onde foi encontrado o corpo, no fundo do rio, né? Que esse corpo só foi encontrado no dia graças ao trabalho do corpo bombeiro. Se não fosse o trabalho do bombeiro, esse corpo não teria sido encontrado ali. O pessoal do bombeiro mergulhou sem nenhum equipamento, nenhum. Eles não tinham nem máscara, nem snorkel, nada. O pessoal tinha que fazer busca de pessoa, não era busca de corpo. O pessoal que faz busca de corpo, o bombeiro, eles usam cilindro de oxigênio, eles têm barco, jet ski. O pessoal ali que fizeram as buscas, eles tinham ido fazer busca de pessoas. A gente estava indo buscar pessoas, a gente não estava indo buscar um corpo e nem um cadáver. O pessoal ali fez um trabalho excepcional, eles até têm uma técnica que eles usam lá que chama canivete, que eles mergulham com as pernas e sobem e vão. Com as pernas eles vão tocando no fundo do rio, fazendo um trabalho ali, e eles foram fazendo isso. O pessoal do Corpo Bombeiro estava lá, tinha até um rapaz do Corpo Bombeiro lá, que era um rapaz bem alto, um rapaz mais alto que eu, sim, um rapaz com 1,80 m de altura, e eu lembro que ele mergulhava, que ele sumiu dentro do rio e voltava. Sumiu e voltava. E ali dentro de alguns minutos eles conseguiram encontrar ele no fundo do rio. E como é que estava ali a cena que vocês acharam, ali, o carro ali do Nadir? Como é que ele estava ali? Doutor, eu lembro que eu cheguei, já vi um pessoal lá, né? Já vi um pessoal, só me engano, acho que havia uma equipe da Polícia Militar. Eu me recordo que disseram que o carro estava com as portas fechadas lá no local, né? E aí estavam o chinelinho dela lá, a toalhinha dela. Aí havia um boné em cima do carro, se não me engano, estava em cima do teto do carro, dentro do carro esse boné. Enfim, estava ali junto com o carro, o boné, ou dentro, ou em cima. E aí, mais na beira do rio, lá no barranco do rio, estavam os chinelos dele, o par de chinelos dele lá. Então, fazendo a gente acreditar que eu teria deixado o carro ali, entrar dentro do rio com ela e cometido suicídio. Eu acredito, até pelo local ser um local isolado, um local de difícil acesso, para uma pessoa sair dali a pé é realmente muito complicado, muito difícil. E nós temos certeza que se houvesse alguém ali no momento, algum pescador, ninguém precisaria esse tipo de ajuda para ele, né? Porque todo mundo já estava sabendo, todo mundo estava procurando ele. Tanto é que quando viram o carro lá, já acionaram a polícia, foram os pescadores lá, né? Já chamaram a gente, mas já avisaram que o carro dele estava lá.
E a busca pelo Nadiro levou quanto tempo, mais ou menos, ali naquele local, ali do Rio? Doutor, deixa eu... A busca pelo Nadir, doutor, salvo engano, foram 2 semanas. Salvo engano, foram 2 semanas. Que foi em torno de uns 14 a 15 dias que foram feitas buscas lá. Entendi, você supondo que ele Supondo que o corpo dele saía lá. Na verdade, a gente buscava pelo corpo dele, né? Exatamente por conta dessa fraude processual que ele cometeu lá, né? Esse crime de fraude processual, que ele levou todo mundo a acreditar que ele havia cometido suicídio. Nós da Polícia Civil, pessoal da Polícia Militar, pessoal do Bombeiro, pessoal da Polícia Científica também, os peritos, todo mundo acreditava que ele havia cometido suicídio. Mas uma coisa que eu posso garantir, foi mais de 1 semana buscando por esse corpo dele, que não existia. Porque nós acreditávamos que ele havia cometido suicídio, porque ele levou nós a crermos isso lá. Entendi. Eu, o pessoal da perícia, todo mundo. Quando ele foi então localizado, se apresentou, né? Ele tinha sinais assim de desnutrição, por exemplo, que teria ficado no mato, em lugar escondido, assim. Não, doutor, nenhum sinal. Bem. Até que chamou bastante atenção, né? A gente imagina uma pessoa 1 semana, que seja 3 dias, então, vamos diminuir aí, que sejam 3, 4 dias no meio do mato, com água ali de rio, que é água que não é tratada, com escassez alimentar, sem investimento apropriado, né? Porque no vídeo, quando ele pega a Maria Cecília lá, ele está de bermuda, de chinelo, né? De camiseta e de boné. Então, uma pessoa do meio do mato, com uns trajes inapropriados, com escassez alimentar, com escassez hídrica, apesar de existir água lá, com uma água que não é tratada, com água de baixa qualidade, ele deveria estar com a saúde bem debilitada. E não foi isso que ele demonstrou. Ele estava bem fisicamente, com uma aparência boa, como alguém que não estava no meio do mato. Inclusive sem sinais de ter caminhado, de ter passado por locais onde há nenhum sinal desse tipo. E nesse momento, né? Nesse momento que ele se entregou, né, formalmente ali já foi esclarecido aqui que ele ficou em silêncio, exerceu o direito dele de silêncio. Mas, assim, naqueles momentos, assim, por exemplo, que havia transferência dele e tal, ele conversou normalmente, demonstrou algum sinal, assim, de doença mental, alguma coisa do gênero, ou estava... Não, doutor, nenhum sinal de doença mental, a equipe conversou com ele. É um cara que é bem lúcido, estava bem lúcido, não esboçou nem arrependimento, né, nem uma reação, da mesma forma que ele está ali na tela. Ele estava lá, frio. Então, tem que ressaltar também que ele exercia uma função muito importante, né, na usina Santa Terezinha, né? Ele era operador de máquina agrícola, operador de colhedeira. É uma função bem remunerada lá, e é uma função importante, é uma função que necessita de um conhecimento, uma função bem específica. Dificilmente alguém que apresenta algum distúrbio mental conseguiria trabalhar nesse tipo de equipamento aí. Mas na delegacia, com a equipe, ele não demonstrou nenhum sinal, ele não tem nenhum sinal que tenha qualquer distúrbio mental. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que não foi perguntado? Eu acredito que seja só isso mesmo, doutor. Tranquilo, doutor. Obrigado, eu agradeço pelas informações. Bom dia, doutor. Tudo bem? Doutor Samuel, o senhor apresentou em isso. Correto. Vocês conhecem o movimento 26.2. Eu só quero lembrar que está consternado, excelência. O Ministério Público quem disse a ele como era o nome da testemunha do Cláudio. A testemunha não soube falar e o Ministério Público interferiu e ajudou ele na resposta. Consternado que foi lá. O senhor disse que o seu relatório, que o Zé Cláudio Sobral, esse que eu não sabia como que só soube porque o Ministério Público interviu e ajudou, essa testemunha, o senhor tinha dito que declarou para o senhor que o navio disse que ia se matar. Doutor, eu quero fazer um adendo aí, eu estou com o meu relatório aqui, tá?
Mesmo se o Ministério Público não tivesse falado o nome dele, quero que conste em ata também, o nome dele é José Cláudio Sobral, eu vi ele, estava no meu relatório, eu só não estava encontrando o nome dele aqui, foram várias pessoas que eu vi. Tá? Doutor Luiz, qual é a sua pergunta mesmo? Doutor, senhor me desculpa. Eu vou responder a pergunta do senhor agora, tá? Senhor, desculpa, eu vou só complementar, que o senhor não usa o relatório, o senhor não está como delegado, o senhor está como testemunho. O relatório o senhor já apresentou em juízo. O senhor não pode hoje usar o relatório para responder a pergunta. O senhor me desculpa a sinceridade em alegar. Não, doutor, eu não estou usando o relatório, é apenas uma... Eu estou apenas usando ele para me ajudar um pouquinho com a memória. Porque O senhor não pode complicar. A lei não permite que o senhor faça isso. eu não estou lendo meu relatório, doutor, eu estou dando meu relato como O testemunho. senhor não souber não lembrar, eu sei que o senhor fala, não lembro. Ok, posso responder a pergunta do senhor agora que o senhor fez? Vou deixar meu relatório aqui, não vou mais olhar para ele para você. Eu agradeço, Então obrigado. tá. Posso responder a pergunta do senhor agora? Sim. O senhor me perguntou se ele havia falado para o José Cláudio que ele iria se matar, né? Não, ele não disse isso, no momento eu não relatei isso. Ele se despediu do José Cláudio, agradeceu a amizade e mandou uma mensagem de despedida para o José Cláudio. E um tom que parecia de alguém que ia se matar. Eu vi no relatório do senhor aqui, por isso que eu fiz a pergunta. E no que o senhor respondeu para o doutor Luiz, na impressão que o senhor disse que o José Cláudio informou que ele tinha intenção de se matar. E isso não está no seu relatório, por isso que eu estou pedindo esclarecimento. Então, ele não falou que o senhor queria se matar. Doutor, o senhor está me questionando sobre o relatório, mas o senhor disse que é para o senhor vir aqui como testemunho. O senhor quer que eu cite o relatório ou o senhor quer que eu diga como testemunho? Entendi o que o doutor falou. Ele quer saber se o José Cláudio mencionou pelo tom, ele se matou ou não. O José Cláudio foi ouvido na delegacia e o José Cláudio relatou que ele havia mandado uma mensagem com o tom de quem havia cometido suicídio. O José Cláudio disse na delegacia que acreditou no primeiro momento que ele havia cometido suicídio, assim como aconteceu com nós, da polícia. Ele achou que o Aladim teria cometido suicídio, mas ao decorrer dos dias, ele deixou de acreditar nisso. Até mesmo pelo motivo do corpo do Nadir não ser encontrado. Sim, obrigado, eu entendi. O senhor disse que lá na hora que encontrou a vítima, houve uma comoção muito grande e tal, e é normal, isso acontece, todos são seres humanos. O senhor disse que passou a acreditar que o Nadir teria se suicidado. Eu quero perguntar para o senhor, especificamente para o senhor, não foi a sua falta de experiência como delegado que fez acreditar isso? Doutor, eu fui policial no estado do Mato Grosso do Sul durante um ano. Eu fiz estágio lá, fiz curso de formação lá durante 9 meses. Eu fiz curso de formação aqui no Paraná durante 6 meses. Então, eu não disse em momento algum que eu tenho falta de experiência. Eu disse apenas que eu tinha pouco tempo como delegado do estado do Paraná. Porque eu já fui policial, só que eu nunca presidi um inquérito policial que trataram de um crime como esse. E nem sequer trabalhei em qualquer caso como esse. O fato de eu ter pouco tempo de delegado não me influenciou em nada, na minha opinião, em achar que o Nadir havia cometido suicídio. Até mesmo porque não foi só eu que cheguei a essa conclusão lá no momento. Foram várias pessoas, vários policiais que inclusive têm muito tempo de polícia. Pessoal do Corpo de Bombeiro, pessoal da perícia, todo mundo acreditava que o Nadir havia cometido suicídio. Até mesmo os familiares deles, alguns familiares, como está relatado aí, que foram ouvidos na delegacia e disseram isso, que acreditavam que o Nadir teria cometido suicídio. No dia dos fatos, inclusive, a cunhada dele, a senhora Camila, falou para mim veementemente, eu tenho certeza que o Nadir tirou a vida. Porque ele falava que ele ia cometer uma atrocidade, que ele iria matar a Beatriz, que ele iria matar a Maria Cecília e ia cometer suicídio. Tá certo. O senhor, quando descobriu-se que a vítima estava morta, o senhor já teve certeza, obviamente, que se trataria de um homicídio. Qual a diligência que o senhor fez na sequência para prender o Nadir? Doutor, eu não fiz diligência nenhuma na sequência para prender o Nadir, porque eu acreditava que o Nadir tinha cometido suicídio. O senhor fez um pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo juiz. O senhor lembra quantos dias depois do fato? Não lembro. O senhor não tem a data aí do pedido de prisão preventiva, de quando foi deferido? Desculpa, doutor, eu tenho que responder aqui, o senhor é testemunho. Mas eu não posso nem usar meu relatório aqui para ler, o senhor está com um monte de papel aí. Não, o senhor pode consultar contamentos. Tem no CPP.
Doutor, eu não me recordo, Olha, doutor, mas eu me recordo que o Nadir, o carro dele e o corpo da Maria Cecília foi encontrado no final de semana, no sábado. Inclusive, eu fui criticado pela mídia por não ter pedido a prisão preventiva dele antes. Exatamente porque eu e toda a nossa equipe, a gente acreditava que o Nadir estava vivo. Com o decorrer do dia, que nós abrimos essa outra possibilidade do Nadir estar vivo e foi feito o pedido de prisão preventiva. não, eu só estou perguntando, doutor, não é nada pessoal, não particular, com ele nenhuma, Não, eu sei, doutor, eu sei. esclarecer. É normal isso Uma aí. coisa que eu tenho em dúvida, se o senhor encontrasse o Nadir inteirado, o senhor não poderia prendê-lo, porque o senhor não tinha mandado de prisão e ele não estaria mais em flagrante delito. O senhor concorda comigo? Se eu tivesse buscas ininterruptas, eu ia prender ele em flagrante delito, doutor. Interrupto do corpo. Mas isso é uma mera suposição, porque daí ele acabou sendo preso depois, que é o que interessa, né? Os fatos mais subjetivos. As perguntas é no sentido de que ninguém vai simular um suicídio e se apresentar à polícia. E o senhor acreditou que era um suicídio. Isso estou querendo esclarecer. Sim, doutor, mas é porque ele se apresentou muitos dias depois, né? Muitos dias depois do encontro do corpo da menina lá, e ele sabia, né? Porque a população inteira sabia, todo mundo da região, até pessoas de fora do estado, do Brasil todo, bem dizer, eles estavam acompanhando o caso, né, doutor? Acompanhando as buscas do corpo de bombeiro, né? Teve um gasto muito grande ali para o poder público nessas buscas. Barcos, pessoas, pessoal do corpo de bombeiro realizando essa busca. Então, assim, eu entendo esse questionamento do senhor e eu até concordaria se o navio tivesse se entregado 2, 3 dias depois, na segunda-feira, na terça-feira, né? Mas não foi isso que aconteceu, né, doutor? Ele se entregou alguns dias depois. O senhor tem que convir que ele se entregou no dia que ele tomou conhecimento que tinha mandado de prisão. Por isso eu estou perguntando por que a demora de prendê-lo. Eu sei porque foi eu que apresentei, foi eu que liguei para o doutor. Correto. Depois que eu liguei, eu demorei 2 dias para conseguir entregar à justiça. Porque a gente combinou para fazer tudo certo, para manter a integridade física dele. Mas agora, vamos convir que eu não tenho, como delegado de polícia, não tinha como eu saber que o Nadir não sabia que ele estava sendo procurado, né? Porque em que pese ele não saber do mandado de prisão, ele podia se apresentar, né, como advogado, para a polícia, para servir de interrogado, né? Sim, Então, se não houvesse mandado de prisão, ele não iria se entregar, eu não ia conseguir interrogar ele, eu teria que relatar o inquérito sem interrogatório dele. Então, eu acredito que, mesmo ele não sabendo que não tinha mandado de prisão expedida em seu desfavor, ele podia se apresentar à autoridade policial, que é algo muito comum quando acontece esse tipo de crime, para ser ouvido, para ser interrogado. E não, às vezes, meses depois que o investigado acaba sendo preso, acaba havendo uma representação por prisão preventiva, até mesmo pelo Ministério Público, não só pela autoridade policial. então, passando essa parte da simulação de suicídio, o senhor mesmo disse no local não tinha ninguém para buscá-lo até lá, não é? Eu vou fazer um questionamento ao outro tempo que o senhor fala de ocultação dos cadáveres. Várias vezes que ele ocultou o corpo da vítima. O carro na beira da água, as vestes da criança, tá? Com a chave e a porta aberta. Não seria um indicativo que essa criança estava na água? Doutor, o carro está na beira da água, juntamente com a chave no contato e tudo mais, não significa que o corpo da criança estaria ali dentro do rio. O corpo da criança poderia estar no mato, o corpo da criança poderia estar enterrado, o rio poderia ser um rio com correntezas fortes, poderia ter levado o corpo da criança lá para a querência do norte. E o senhor acreditou que quem escondesse o corpo ia deixar o carro e as vestes do lado? Eu acredito que quem joga um corpo dentro do rio, numa profundidade de no mínimo 2 metros, longe do barranco do rio, tem a intenção sim de ocultar o corpo. Eu até mesmo na esperança de que o rio levasse, que a água levasse o corpo embora, para longe. É isso que eu acredito. O senhor, como delegado de polícia, e com mais seus comandados, da forma que o carro foi encontrado, se o Nadir quisesse fugir com o carro e desfazer a cena ali para ninguém nunca mais achar a vítima, ele teria feito? Esse questionamento o senhor tem que fazer para ele, doutor. Eu não vou responder pelo réu, tá? Esse questionamento o senhor pode fazer para ele. Eu me obrigado a de responder essa pergunta. Mas se ele quisesse sair do carro daquele local, ele poderia ou não? Não vou responder essa pergunta, doutor. O senhor tem que fazer essa pergunta para ele. Eu não sou réu. Eu acredito.
Desculpe, doutor, desculpe, senador. Até que seja uma opinião pessoal daí também, né? Então, daí... Exatamente, excelente. Esse é o objetivo aqui daí, né? Eu vou responder apenas sobre os fatos aqui. Excelente. Minha opinião pessoal não me interessa. Excelência, eu quero reiterar minha pergunta. Eu não fiz pergunta Tá, pessoal. doutor, qual foi a pergunta? Você conseguiu A pergunta é perguntar? assim: do jeito que o delegado, mas a equipe dele, são todos experientes, Tá. encontraram o carro em funcionamento, porque saiu de lá funcionando pelo que se sabe. Se o navio quisesse ter ido embora com o carro, teria ido ou não? Se ele quisesse ter ido embora com o carro, é isso? Isso. Tá? Olha, eu não vou a minha opinião, mas tá, ele estava funcionando. Vou responder o senhor, então. Sim, Então, se ele quisesse ter fugido com o carro, poderia. sim. Pelo que o senhor falou, acredito que sim, claro. Né? O senhor disse que tinha um chinelo na barranca do rio. Disse que era do nativo. Como é que o senhor sabe que o chinelo era dele? Pelas filmagens, quando ele vai buscar a menininha, ele está com o mesmo chileno e com o mesmo boné que foi encontrado no veículo. Uma outra questão, eu vou ter que voltar no ponto da computação de cadáver. Qual foi a forma que foi... o senhor disse alguma coisa do canil que apontaram para o lado que estava a criança, é isso? Os cães que apontaram para o lado que estava entrando no rio? Sim. E isso demorou, assim que chegaram lá, já conseguiram. Não. No que junta nos autos aqui, no boletim de ocorrência policial que o senhor lavrou, certamente não foi o senhor, foi alguém que trabalha junto com o senhor, foi no dia 12/5, às 19h22. Dia 12/5 era uma sexta-feira. Doutor, esse boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. Tá certo. Mas eles, hoje, quando o senhor tive acesso a ele. Na verdade, existem 2 boletins de ocorrência, doutor. Eu estou me referindo de um verificado aos autos, no momento 1.2. Doutor, existe um boletim de ocorrência que foi registrado quando a Maria Cecília havia desaparecido, o Nadir havia desaparecido com ela, e existe um segundo boletim de ocorrência que foi registrado quando foi encontrado o corpo da Maria Cecília. De qual o senhor está dizendo? Estou falando do primeiro início. Os autos começam com o primeiro boletim de ocorrência. Quando a vítima chegou, alguém chegou e falou que a Cecília sumiu. Sim, Esse foi registrado aqui, pelo ponto dos autos, na sequência 1.2. O boletim teria sido registrado às 19h22. Isso. Se o senhor puder confirmar. Eu vou ler o boletim para o senhor lembrar dos fatos, para ficar mais fácil. Segundo a solicitante, uma criança teria sido entregue aos cuidados do pai e horas depois o mesmo encaminhou para a mãe da menina uma foto da criança amarrada, algo da mesma, chorando, e a escrita, ela já está morta. A equipe se deslocou ao local e conversou com familiares. A avó materna da criança disse que o pai recebeu o direito judicial de ficar com a criança em alguns dias da semana. E hoje, por volta das 14 horas, pegou a criança e saiu. A última vez que foi visto. Esse é o boletim de ocorrência. O primeiro chegou Sim. à autoridade. Sim. No dia 13... Esse boletim foi registrado pela Polícia Civil na delegacia. Eu imagino que sim, mas de qualquer forma, hoje eles são em conjunto. As polícias têm... Sim, mas aí tem observação lá de quem registrou o boletim, os policiais que participaram e tudo mais. No segundo boletim de ocorrência, do dia... Deixa eu pegar ele aqui. Do dia 13/5. Foi dia 12 às 19 horas. Isso. Isso. No dia 13 já tem um boletim informando que a criança foi encontrada. Sim. Então foi mais ou menos 24 horas aí depois do sumiço da criança. Se o senhor tem o horário do registro do boletim aí, vai dizer o horário dos fatos também. Porque existe o horário de registro e o horário dos fatos. Eu acredito que seja menos de 24 horas. É isso mesmo que eu quero provar nos autos. Que ela não estava, vamos dizer assim, não foi ocultado o cadáver, ele foi encontrado em menos de 24 horas. Assim que encontraram o carro, encontraram a criança. Não. Não foi assim que encontraram o carro que encontraram a criança. O carro foi encontrado durante o dia e a criança foi encontrada durante a noite. 21 horas. Tá? Então se passaram mais de 24 horas. Certo, é isso que eu disse.
24 horas por aí. Não, o senhor disse que seria menos de 24 horas, foram mais de 24 horas. Não, tá, ok. Pode continuar, doutor. Quando o senhor chegou lá no Rio, eles já tinham encontrado ou ainda não? Só viu encontrado o carro. Tá. O senhor sabe quanto tempo levou depois que eles começaram a mergulhar, como o senhor disse, sem equipamento, sem toda a deficiência que tinha no local? Doutor, eu posso afirmar aí que no mínimo umas 3 horas. 3 horas. No mínimo Pergunta, silêncio. umas 3 horas. Só o doutor Samuel, muito obrigado, está dispensado. Obrigado, silêncio. Senhora, tu alguém que vem no banheiro, quer fazer uma coisa.